eu já faço esse pensamento, já em Deus, nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade. Vamos, com esse evangelho e as nossas orações, já pedir pela paz do nosso planeta Terra, pelos países em guerra, pelos todos os governantes do nosso planeta Terra, pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e inimigos, e por todos esses irmãos aqui, irmãs, hoje só tem mulheres, Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Maria de Fátima Rego, Salete dos Santos e Isa Ferreira, que todos estão na vontade de Deus. A espiritualidade já está cuidando de cada um. E nesse momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho, que é o do Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo é o 151, intitulado Ninguém se retira. Está em João, no capítulo 6, versículo 68. Ele diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. O comentário do Emmanuel. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vasto círculo no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido, em várias ocasiões, por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum, olvidará o mestre amoroso que lhes endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida, respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros, na maioria das situações. Todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e, com ele, encontramos os roteiros da vida eterna. Graças a Deus. Nesse momento, eu vou proferir a oração que o meu coração sempre pede. E então, eu vou dizer assim: Santo nome de Jesus, santo nome de Maria, enviai-nos vossa luz, vossa paz e harmonia. É estrela azul do Dharma, farol do nosso dever.
dever. Libertai-nos do mau karma, ensinai-nos a viver. Ante o símbolo amado do triângulo e da cruz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. E esta oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque é vosso o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Com esta oração agora, eu peço para a espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Josi para a leitura e explanação do nosso evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, Dora. Através de você, eu espero que chegue o abraço fraterno, em nome de todos que estão aqui, e celebro este dia, né, de forma especial, porque é um domingo, é um final de mês, né? Fechamos aí um ciclo, e por que não falar de Jesus? Por que não falar da Boa Nova? Hoje não será diferente, e eu convido a todos para a leitura do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, onde nós vamos deter a nossa leitura nos itens 1, que é uma grande citação evangélica, e no item 4, que vai tratar do tema Missão dos Espíritas. Então vamos lá para a leitura do item 1, que diz: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tinham vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram contratados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau,
porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E aqui no nosso evangelho, solicita que nós demos também uma lida na parábola do festim de núpcias, porque vai tratar do mesmo conteúdo, com pouquíssimas diferenças. E aí nós vamos para as instruções dos Espíritos, porque lá, durante a leitura e o comentário, nós entenderemos melhor essa parábola que trata aqui do dono da vinha, que Jesus tão bem soube escolher para tratar da questão dos trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas, item 4. Essa mensagem é do Espírito Erasto, anjo guardião do médium, que estava recebendo essas instruções. E isso aconteceu em Paris, 1863. E ele diz: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportando suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo que estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar para a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência àqueles que são indiferentes às questões morais, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas, que são os opressores da população. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra as injustiças e a imoralidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus os conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. E de homens grandes diante de Deus,
que mais felizes que São Tomé. Acreditam sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé. E os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos senão muito imperfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. E de agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram, olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. E essas duas perguntas, aliás, uma pergunta e uma resposta, eu vou deixar para a conclusão da nossa explanação de hoje. Vejamos que existem em todos os textos bíblicos várias figuras, né, que tentam comunicar através de imagens um aprendizado precioso. Jesus, homem de sua época, não utilizaria outra linguagem senão a das parábolas para nos fazer compreender, e hoje com muito mais facilidade, pois o Espiritismo é a chave para esse entendimento, com mais propriedade, com mais justeza. E dentro do que nos coube hoje, do capítulo Missão, aliás, os trabalhadores da última hora, que é o capítulo 20, e mais especialmente dentro desse contexto da missão dos espíritas, a gente começa o nosso comentário. No Espiritismo, a expressão tempestade, que deve dominar o velho mundo, faz referência não ao antigo mundo, mas ao estado moral da humanidade e o estado espiritual das almas aqui encarnadas. Ainda é marcado essa humanidade sofredora por alguns aguilhões, o egoísmo, o orgulho, a desigualdade e as injustiças. É também interpretada essa palavra tempestade, anunciada aqui logo no início da leitura por Erasto, de uma forma simbólica, porque está ligada a um processo da transição planetária, que estaria naquele momento, quando
Allan Kardec ainda estava colhendo instruções, registrando todas as mensagens de orientação da espiritualidade superior. E a transição planetária foi descrita também por Kardec no livro A Gênese e foi confirmada por ele de forma antecipada, né? Aqui mesmo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa tempestade também representa as crises morais, sociais e espirituais que iriam sacudir as estruturas ultrapassadas de pensamento, de valores, de instituições. Vejam, isso começou no início do século XIX. Estamos ainda vivendo essas transformações, cada vez mais de forma parece-nos acelerada, porque a própria humanidade, de posse de instrumentos como as mídias sociais, nos apresentam com muita agilidade as transformações pelas quais passa o mundo. Simboliza também o período da purificação e da expiação coletiva, em que velhos hábitos, ideias materialistas, né? Erasto tocou aqui no bezerro de ouro, fazendo referência ao apego materialista, ao apego material, à corrida pelos bens da terra. Tudo isso já estava sendo questionado e pela força transformadora que ali se iniciava, esses velhos hábitos e esses apegos seriam dissolvidos e a humanidade estaria sendo, desde lá, do início do século XIX, sendo preparada para viver dias de mais justiça, de mais solidariedade e viver uma espiritualidade mais profunda em cada ser. Essa tempestade moral e espiritual não é a da destruição, e sim da renovação. Ela é parte prevista nos desígnios de Deus e é etapa inevitável da lei de progresso que conduzirá a Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E quem é que irá auxiliar essa mudança evolutiva? Segundo o Espírito Erasto, serão os trabalhadores da última hora. Seremos nós, os espíritas, que iniciariam lá com Allan Kardec, como Camille Flammarion, Leon Denis e também Gabriel Delany, os primeiros expoentes do espiritismo junto e depois de Allan Kardec. Tudo começaria com eles anunciando, divulgando a doutrina espírita e apresentando em seus pilares aquilo que o Espírito Erasto convoca-nos a fazer, que é falar sobre a vida futura, sobre a reencarnação. Sua mais importante tarefa, e a nossa mais importante tarefa, é divulgar, pregar sobre a reencarnação, a elevação dos espíritos, segundo o bem e o mal que fizeram, e como eles viveram e suportaram esse sofrimento. A missão dos espíritas é tão importante que Erasto comparou essa missão sacrificial, essa tarefa, ao fato histórico do Pentecostes, perdão, na Bíblia. O Pentecostes
A palavra vem do grego, que significa 50º. E havia, no judaísmo antigo, uma celebração chamada Festa das Colheitas, que acontecia no 50º dia depois da Páscoa. Então, eles contavam um intervalo de 50 dias e fazia essa festa, chamada Shavu, pelos judeus. E depois o Pentecostes ganhou mais um significado, quando, em Atos dos Apóstolos, foi registrado um fato, acho que o primeiro grande fato mediúnico coletivo que aconteceu na história da mediunidade e na história do nosso planeta. Pelo menos o primeiro que foi registrado. E no Pentecostes, os apóstolos, fazia poucos dias que Jesus havia falecido, e nessa comemoração de Pentecostes, iriam pessoas de vários países diferentes. E lá chegando, mesmo com sua linguagem diferente, os apóstolos tiveram sobre suas cabeças, descendo como se fosse uma labareda, uma língua de fogo. E para os judeus o fogo simbolizava a presença divina, né? E ali naquele momento em que os apóstolos tiveram sobre suas cabeças essa chama ardente, simbolizando ali a capacitação dos apóstolos, a presença ou a intuição espiritual para eles falarem da Boa Nova em várias línguas diferentes. E é por isso que foi lembrado por Erasto, hoje, nessa leitura dessa mensagem, essa comparação da missão dos espíritas com o Pentecostes. Tamanha é a importância que temos sobre a nossa doutrina. Nós também sabemos que essa tarefa de divulgação no início do Espiritismo não foi difícil, assim como não foi difícil também no início do cristianismo. E exigiria, como exigiu, de fato, propagadores dispostos a abrir mão de muitas quimeras da vida pessoal em favor da preciosidade, da transformação que o cristianismo redivivo, que veio através das vozes do alto, através dos espíritos superiores, fazer nos lembrar de tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Seriam muitos os empecilhos e dissabores, verdadeiras armadilhas e ciladas estariam sendo tramadas para que tudo desse errado. Mas Erasto nos diz que eles não estariam sozinhos, assim como nós não estamos. Nossa amiga Glaci, quando se referia de maneira muito sutil, certamente a uma passageira tempestade em sua vida, que Deus a proteja e a sustente, lembrava exatamente disso, que nós não estamos sozinhos, estamos amparados. E quando estamos em trabalho, em serviço, em favor do crescimento espiritual da humanidade, assim como no nosso próprio crescimento, recebemos a sustentação, a capacitação, o amparo e a proteção espiritual necessária. Deus os conduziu como conduz a todos nós. E como aqueles apóstolos daquela época, nós somos também armados e preparados para sermos ovelhas desse grande rebanho
da caridade, da humildade, da bondade, porque é dessa forma que os trabalhadores da última hora serão reconhecidos. A fé e a resolução, a vontade firme e a coragem foram e serão as armas para essa grande batalha moral. O reforço chegará do alto, através da luz divina. E Erasto nos convoca. Mãos à obra, mão na charrua, a terra está pronta. E aí eu me lembro da imagem, né, da charrua. A charrua é um arado, né? Acho que só os agricultores, os pequenos agricultores, né, da agricultura mesmo familiar, ainda usam um arado, né? Aquele que tem uma cunha, né, chamada rélea, que perfura a terra, que rasga a terra. E aí o importante de trazer essa imagem é que para você rasgar a terra com o arado na mão, é preciso que você olhe para frente. Porque se você olhar para trás, para aquilo que você está deixando, para aquilo que você está preso, você não vai traçar o curso correto para sulcar a terra. Vai sair todo torto. Se você está olhando para trás, não vai cortar reto, vai cortar torto, né? Então, é muito importante a gente trazer essa imagem para essa reflexão também. Nós precisamos estar olhando para onde queremos ir. Tanto nós, enquanto indivíduos, como coletivamente. Para onde estamos caminhando? Que direção está apontado o nosso esforço, as nossas mãos, a nossa tarefa? E aonde queremos chegar? Como cultivar para alcançar esse objetivo? E Kardec, preocupado justamente com os muitos escolhidos, né? Os muitos trabalhadores, mas os poucos escolhidos, ele pergunta no final do item 4: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E Erasto responde: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelos números de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós o reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem as suas leis são seus eleitos. E ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade, e a sua ambição. Vejamos que o Espiritismo não parou. Ele cresceu de forma assustadora para os dias de hoje, onde nós já temos aí os meios, né, de fazer com que chegue uma mensagem instantaneamente, em segundos. Você clica num íconezinho verde e daqui a pouco você está falando com outra pessoa online, como nós estamos aqui. Mas na época de Kardec foi muito complicado. Era uma ideia nova e, como toda ideia nova, ela foi combatida, porque abalava ali ideias antigas, arraigadas, cheias ainda e motivadas pelo orgulho e pelo egoísmo, e quanta desigualdade isso tem causado, né? Hoje, nós reconhecidamente sabemos de muitos nomes que, ao longo da história, fizeram o Espiritismo chegar a uma proporção de todos os continentes.
e aqui mais particularmente no Brasil, nomes como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, e tantos outros que antecederam e permanecem continuando essa tarefa. E isso para nós é muito importante. Refletir sobre essa missão, não que caiba somente aos espíritas, mas para todos aqueles que creem que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Mas especialmente para nós, não porque somos os prediletos, né? Não porque Deus está fazendo uma escolha e excluindo os demais cristãos, mas porque tratamos de algo que outras designações religiosas não falam, que é sobre a vida futura, a vida após a morte, a continuidade dos laços e a reencarnação como uma medida de justiça dentro dos desígnios de Deus. E por isso a nossa missão é um pouco mais diferenciada nesses aspectos. E por isso precisamos auxiliar a avançar nesse processo. Agora eu convido vocês a agradecermos, né, por tantas lições, por tanto esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, por tantos trabalhadores devotados que sacrificaram horas de trabalho, a sua própria vida pessoal, para que essa difusão alcançasse longas distâncias, né? Para que muitas mentes fossem libertadas do sofrimento pela simples compreensão de uma lei chamada ação e reação, por cessar os lamentos e os prantos, porque Deus tem promessas para a vida de todos nós. Em nome de tudo isso, pelo bem, pela paz, pela humanidade encarnada e desencarnada, vamos fazer uma oração que está no nosso Evangelho, no capítulo 28, a prece de número 52, que é justamente a prece pelos inimigos do Espiritismo. Diz aqui no prefácio que a perseguição é o batismo de toda nova ideia que seja grande e justa. E a prece diz assim: Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, e ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A exemplo, meu Deus, a seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represália, porque a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Dora. Seu microfone, Dora. Perdão, desculpem. E com essa oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar, se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades.
e que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço à espiritualidade superior, neste momento, a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. E amanhã temos o nosso evangelho. Uma boa noite, paz, amor e luz a todos.